Saudações da graça e na paz de Cristo. Mais um vídeo, mais uma mensagem, mais uma reflexão na nossa série de mensagens sobre discipulado. Vamos lá, estamos com dois livros sumamente importantes para nós. Um é o livro dos livros, ele está acima de todos os livros, a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e conduta. E um livro que é uma ótima ferramenta, chamado Multiplique, de dois irmãos que escreveram esse livro tão relevante também, e estamos aprendendo bastante e estamos compartilhando nos nossos devocionais e também aqui no nosso canal do YouTube. Vamos lá então, hoje o assunto é por que você quer fazer discípulos. Eu estava pensando nesses dias algo sobre fazendo a coisa certa com a motivação errada. E quando estava estudando esse assunto de hoje, veio à minha mente esse pensamento. Muitas vezes estamos fazendo o que é certo, mas com uma motivação errada, que pode ser muitas coisas, desde um orgulho próprio, desde procurar um reconhecimento por causa de uma carência que nós temos, enfim, pode ser muitas razões. Mas a razão que o assunto de hoje nos traz é a aparência. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas de Deus, mas não com o coração em Deus. E assim era o caso dos fariseus, dos religiosos na época de Jesus. Remontando, ainda bem antes, nós vamos encontrar uma situação que um profeta de Deus, ele se confundiu, ele ficou um pouco perdido em uma situação de aparência. Trata-se de Samuel, o profeta Samuel. Se você ir na sua Bíblia, e eu convido você não somente ouvir, mas pegue a Bíblia, faça como a igreja de Bereia. Pegue a Bíblia e abra lá, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Que tremendo! Conhecemos essa história, se você ainda não conhece, convido você para estudar essa referência na Bíblia, 1 Samuel 16. Deus tinha falado que o ungido dele estava em uma pequena cidade chamada Belém, e lá foi Samuel. Os filhos de Jessé se apresentaram, ele pensou, esse aqui tem uma aparência, ele é alto, ele é bonito, ele é forte, ele pode ser o rei de Israel. Foi cada um dos filhos, e o Senhor, dizendo no coração do profeta Samuel, não é nenhum deles. E por último, era aquele rapazinho que estava no campo, com cheiro de ovelha, cuidando das ovelhas de seu pai. O caçula de todos, Davi. Que tremendo, que ensino. Nos dias atuais, nós vemos tanta aparência, até mesmo aparências nas comunicações. Como é que você está? Ocupado demais. E de repente não está ocupado. De repente está descansando, de repente está fazendo um lazer, um hobby, mas a gente precisa manter uma aparência de pessoas importantes, de pessoas relevantes, e isso gera em nós muito estresse e consome de nós muita energia. Não é necessário. Por outro lado, nossas ações também carregadas de aparência. Vou fazer porque todos fazem, vou fazer porque tem que fazer. E assim também eu vou ter um bom status dentro da igreja, ou dentro da família, ou do trabalho. Vamos lá. Você já se fez essa pergunta? A pergunta, por que você quer fazer discípulos? Se você quer fazer discípulos, então você precisa entender que isso é muito bom. Agora, com qual motivação? Aí está a grande questão. Para que a gente possa estar fazendo a coisa certa, com a motivação também certa. Então, por que queremos fazer discípulos? Queremos fazer porque está de moda? Queremos fazer porque é uma revolução no século XXI, de Deus levando-nos de volta para as casas, de Deus quebrando paradigmas quanto ao templo e gerando em nós uma aproximação maior? Eu vejo pessoas que elas, por virem de repente de situações que discipulam, olha para alguém que não tem ainda o entendimento e é cristão, olha com arrogância e julga, e aquele outro diz, meu Deus, aquele irmão é tão espiritual. Tudo isso está ligado a questões do coração. Assim que a grande pergunta é, por que você quer fazer discípulos? E eu adicionaria a esse texto de hoje, a esse assunto de hoje, e para quem você quer fazer discípulos? Porque dependendo da motivação, você pode estar fazendo a coisa certa, canalizando para a via errada.
Ou seja, em vez de fazer discípulos para Cristo, você pode estar fazendo discípulos para você. Você pode estar colocando tuas opiniões, você pode estar colocando o teu coração, você pode estar colocando tuas ideias próprias. E as pessoas elas vão começar então a ser uma pequena ou um pequeno você, não um Cristo, um pequeno discípulo de Cristo. E aí está o grande perigo de você estar aparentemente fazendo algo certo com a motivação errada. Faça-se essa pergunta com muita responsabilidade. Como seguidores de Jesus, nós devemos estar sim focados em fazer discípulos. Se nós não agirmos pelos motivos corretos, conforme diz aqui o texto, estamos desperdiçando o nosso tempo. E não somente isso, Deus não estará recebendo o nosso esforço, não estará sendo como um sacrifício agradável ao Senhor e, pior ainda, estaremos causando um grande prejuízo no reino dos céus. Estaremos causando um grande prejuízo para pessoas que Deus confia em nossas mãos para discipulá-las para Cristo e nós fazemos delas nossos seguidores. Muito perigoso isso. Principalmente quando as pessoas estão desesperadas procurando referências, elas se agarram a pessoas e se elas disserem joga-se no abismo, esses seguidores podem se jogar. É muito perigoso. Nós fomos chamados para fazer a coisa certa com a motivação certa. Fazer discípulos para Cristo. Se Deus se importasse apenas com as aparências e atividades religiosas, eu creio que os fariseus eles estariam na galeria dos heróis da fé, conforme diz lá em Hebreus 11. Aqueles homens eram tremendos para guardar a lei, para guardar os rituais, para guardar um monte de coisa. Mas Jesus disse assim, em Mateus 15, verso 8 e 9, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Hoje em dia, nós podemos cometer os mesmos erros dentro de um contexto da igreja do século XXI, fazendo discípulos, fazendo o que é certo, mas com a motivação errada, fazendo algo de aparência. Esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento impressiona muito, impacta muito, atrai muito, mas se é aparência, isso quer dizer que dentro está vazio de Cristo, está cheio do eu, está cheio de mim mesmo. Eu quero terminar esse pensamento de hoje, tão importante. Por que você quer fazer discípulos? E eu adiciono, e para quem? Por quê e para quem? Esse texto de 1 Samuel 16:7 é muito chave para nós hoje, juntamente com esse de Mateus que li há instantes atrás. Que Deus em Cristo possa abençoar você, abençoar a minha vida e nos ajudar a entender que é fundamental, que é uma ordem e não uma opção fazer discípulos. Então, por que você quer fazer discípulos? E para quem você quer fazer discípulos? Eu diria, eu quero fazer discípulos porque é uma ordem. E para quem eu quero fazer para o Senhor Jesus. Deus te abençoe em Cristo e até o nosso próximo vídeo.